Vamos lá então, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo de número 7, gente, o texto bíblico diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheça suas obras. Coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que eu farei àqueles que são a sinagoga de Satanás e que se dizem ser judeus e não são apenas mentirosos. Farei que se prostrem diante de você, aos seus pés, e reconheça que eu te amei, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também vou guardar você da hora de provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce dos céus, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diferente das outras igrejas que nós lemos aqui, a igreja de Sardes e a igreja de Éfeso, Cristo não faz uma advertência direta a essa igreja. Ele tem para ela uma palavra de recomendação, tem para ela uma palavra de encorajamento. Lembrando que João escreveu essa carta preso na ilha de Pátimos, quando a igreja, no final do primeiro século, passava por uma perseguição intensa através do Império Romano. Mas as dificuldades dessa igreja, ou das igrejas da Ásia Menor, essas igrejas a quem essa carta é dirigida, não eram apenas dificuldades físicas, não eram apenas dificuldades impostas pelo poder ibérico do Império Romano, não. Eram dificuldades também do coração, como a falta do primeiro amor e a hipocrisia enfrentada pela igreja de Sardes, né? A falta do primeiro amor pela igreja de Éfeso e a hipocrisia enfrentada pela igreja de Sardes. Mas a essa igreja aqui, Jesus faz a ela uma recomendação ou uma palavra de encorajamento. Jesus diz: coloquei diante de você uma porta aberta, uma porta que ninguém pode fechar, porque a porta que eu abro ninguém fecha e a porta que eu fecho ninguém abre. Em primeiro lugar, gente, essa porta que Cristo colocou diante dessa igreja era a porta da salvação. Jesus mesmo vai dizer para nós no Evangelho de João, no capítulo 10, que Ele é a porta e todo aquele que passa por Ele encontrará descanso. Como nós já lemos aqui no Salmo 23, já cantamos no programa de hoje, o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará e Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Em primeiro lugar, essa igreja precisava entender e reconhecer que Cristo havia aberto a ela a porta da salvação. Não era o judaísmo primitivo e muito menos as suas imposições religiosas que possibilitaria que aqueles cristãos experimentassem da salvação. Pelo contrário, Cristo diz que abriu uma porta para essa igreja, a porta da salvação, e Ele tornaria tão conhecido que essa porta havia sido aberta, que até mesmo aquelas pessoas que estavam tentando se opor a essa grande realidade iriam se prostrar diante dessa igreja e reconhecer que Cristo havia amado essas pessoas. Então, o primeiro entendimento que nós devemos ter é esse: Cristo nos abriu uma porta para a salvação, uma porta que não vem em decorrência do que fazemos, não é uma porta que Ele mesmo abriu, a porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Mas essa porta não é apenas uma porta que nos possibilita experimentarmos a salvação. Essa porta também, gente, era uma porta para a evangelização. Era uma porta para que essas pessoas, elas abrissem a sua boca para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. E eu lembro aqui, há poucos dias atrás, participando do culto Quarta Profética, juntamente com o Ricardo Robortella, que acontece lá na Lagoinha, o pastor Mário Freitas, da Missão Mais, estava compartilhando uma palavra e ele contou o exemplo de um missionário que foi pregar em um país mais fechado e ele estava sentado então num trem, num metrô, de frente a uma pessoa e o Espírito Santo começou a insistentemente falar ao coração dessa pessoa: olha, compartilha de Jesus com essa pessoa.
E aquele missionário ali muito tímido e preocupado, né, com o sistema que regia o país, começou então a falar com o Senhor: Senhor, olha, como é que eu vou falar com essa pessoa? Ela não me deu a oportunidade, ela está ali tão introspectiva, tão fechada. Se ela me der uma oportunidade, eu vou falar com ela. Se ela me der uma oportunidade, eu vou abrir a minha boca e eu vou testemunhar. E o tempo foi passando, aquela pessoa sentada de frente ali com o missionário, e ele se recusava a abrir a boca, até que de repente esse homem se levantou de um salto e ele então saltou por uma das portas do metrô e ele veio a cometer suicídio. Aquele missionário ficou titubeando ali a oportunidade de testemunhar da graça de Deus, e quando ele então resolveu abrir a boca, já era tarde demais. Aquele homem cometeu suicídio e aquela notícia foi então parar nos principais meios de comunicação daquele país. Hoje, o pastor Mário compartilhando, esse homem então ele percebeu a chamada de Deus na vida dele e ele já não se recusa mais a cumprir com essa obrigação. Mas ele leva esse peso de responsabilidade constantemente sobre as suas costas, de que um dia ele teve a oportunidade de testemunhar de Jesus para alguém e ele se recusou, ele fechou a sua boca. Essa porta é uma porta de evangelização, é uma porta que nos possibilita falarmos da graça de Deus, falarmos da pessoa do Filho de Deus. Sabe, eu desafio você hoje a abrir a sua boca e a compartilhar de Jesus com alguém. Fale de Cristo com alguém. Não fique esperando uma próxima oportunidade, porque talvez essa oportunidade ela não venha chegar. Jesus é aquele que abre portas, mas ele diz que também é aquele que fecha portas. Não vamos esperar que a porta que ele nos deu para pregarmos se feche e essas pessoas então, posteriormente, sejam requeridas das nossas mãos, esse sangue inocente, porque nos recusamos a testemunhar da graça de Deus para essas pessoas. Que você e eu sejamos testemunhas da graça, do favor, da vida do Senhor Jesus. Ele diz que se eu e você agirmos dessa forma, Ele vai escrever o nosso nome, vai nos confirmar na cidade de Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, e também escreverá um novo nome em nós. Que nós tenhamos ouvidos para ouvir, que nós tenhamos ouvidos para obedecer aquilo que o Senhor Jesus está falando comigo, está falando com você. Que a gente vença a falta do primeiro amor, que a gente vença a hipocrisia e a gente vença a timidez no compartilhar da mensagem do Evangelho da Graça de Deus. Amém, queridos?